Eu quero que você, nesse mês, você possa entender aquilo que Deus quer falar contigo grandemente. Eu pedi para nós termos aqui uma pequena encenação, uma pequena demonstração de um altar de pedra, e a nossa ideia é que esse pequeno altar ele fique até o final do mês. Esse altar foi feito com 12 pedras, é um altar simbólico, e eu sei que você vai aprender muitas coisas nesse mês, sobre o que é desejo do coração de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 7, nós vamos aprender algo. Diz o seguinte, Josué, capítulo 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Que tal que você fechasse os teus olhos aí onde você está, e você fizesse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, me dê a revelação da tua palavra. Nessa noite, eu quero que o Senhor me leve a um entendimento tão profundo daquilo que eu preciso fazer, para que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto de Josué diz algo interessante. O Senhor diz: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nunca é no nosso tempo, por mais que a gente queira algo, existe um momento, existe um dia que Deus olha para nós e Ele diz: olha, a partir de hoje começarei a engrandecer o teu nome, começarei a te engrandecer, começarei a fazer algo diferente em você. Você conhece a história de Josué? Por 45 anos ele esteve no anonimato, sendo um ajudante de Moisés, e nesse período em que Josué era um ajudante de Moisés, você não via ele sendo engrandecido, pelo contrário, toda a glória, toda a honra, todos os privilégios e tudo aquilo que tinha a ver com um grande nome dava-se a Moisés. Era por meio de Moisés que Deus realizava muitas coisas na terra. Porém, chegou um dia, um momento, um tempo correto, onde Deus olhou para Josué e disse: Josué, eu quero começar a engrandecer o teu nome, não para que você seja um homem famoso, não que você seja um homem cheio de glória, pelo contrário, eu quero engrandecer o teu nome, para que eles saibam que eu sou contigo. Isso me ensina algumas coisas. O primeiro, Deus sabe o momento certo que você vai ser engrandecido. Deus, Ele tem o tempo determinado para que você estoure, para que você arrebente, para que você passe um nível adiante, para que você suba um degrau. Ele tem o tempo correto. Não para que você tenha privilégios, mas para que Deus seja reconhecido na tua vida. Isso é muito importante. Você não pode viver a mesma vida a vida inteira, porque senão Deus nunca vai ser glorificado através da tua vida. Ora, se dia após dia, mês após mês, ano após ano, você continua da mesma maneira, Deus nunca vai ser engrandecido na tua vida. As pessoas nunca vão olhar para você e dizer: meu Deus, como Deus abençoou esse homem, como Deus abençoou essa mulher. O motivo pelo qual Deus nos abençoa e nos leva a viver outros níveis é para que o nome dele seja engrandecido. Assim como Deus pega Moisés,
faz coisas com Moisés, e o nome de Moisés é engrandecido, mas o nome de Deus é muito mais. Todas as vezes que Moisés fazia algo grandioso, ele dava a glória para Deus. E chega um momento que Josué começa a experimentar exatamente isso. Deus é um Deus que engrandece o homem, e Deus é um Deus que diminui o homem. Ele pega Saul, o rei, e joga Saul no anonimato, pega Davi do anonimato e coloca Davi como rei. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: hoje é o dia, quem sabe, que Deus preparou para começar a te engrandecer. Sabe, é muito interessante isso. Você precisa entender que toda a glória, quando Deus te levar de nível, deve ser para Ele. Esse é o motivo. Se estamos aqui, é para que Deus nos engrandeça. Quando Ele nos engrandece, o seu nome é engrandecido. Quando eu continuo normal, o nome de Deus não é engrandecido. Quando eu diminuo, o nome de Deus não é engrandecido. O maior motivo, o maior propósito para que Deus faça algo na minha vida é engrandecer o seu nome. Fiz algo, comprei uma casa, engrandeço o nome de Deus. Troquei de carro, engrandeço o nome de Deus. Fiz um negócio, engrandeço o nome de Deus. Todas as coisas que você faz deve ser para glorificar o nome de Deus. Para você ter o teu nome engrandecido e Deus fazer coisas grandes na tua vida, você precisa entender que sempre que Deus preparar para que você mude de nível, Ele vai levar você a viver experiências, obstáculos, desafios, barreiras, dificuldades. Para cada situação da tua vida, para que você possa mudar de nível, você precisa entender isso. Quando Josué, ele pega o bastão que era de Moisés, Moisés morre, Josué pega o lugar, ele ocupa o espaço de Moisés. Ele sabe que a partir daquele momento, Deus dá uma palavra: quero engrandecer o teu nome. Mas junto com engrandecer o nome, haverá grandes desafios, haverá grandes barreiras, haverá grandes dificuldades. Não há como você passar para um outro nível sem você levar junto toda essa bagagem de problemas, dificuldades, situações adversas, porque é por meio dela que o teu nome será engrandecido. Pequenos problemas, pouco resultado. Grandes problemas, maiores resultados. Quem resolve pequenos problemas não são lembrados. Agora, quando você resolve grandes problemas, esses grandes problemas, eles te promovem. Josué sabia que quando Deus liberasse essa palavra para ele, ele ia passar por problemas e dificuldades. Ele sabia que Deus estava liberando para ele uma palavra: quero engrandecer o teu nome. Só que para você ter o teu nome engrandecido, você precisa realizar grandes coisas, grandes feitos. E essa, quem sabe, é a grande temática na tua vida. Cada situação que você vive, ela deve ser vivida em Deus, por Deus e para Deus. Por isso que esse é o mês do altar, porque o altar, ele representa algo na vida da pessoa. O altar, ele representa algo para Deus. Toda situação que você vive, seja de alegria, de tristeza, seja de êxito ou quem sabe de um fracasso aparentemente, toda situação, problemas, soluções, todas elas devem ser vivenciadas da mesma maneira, em Deus, por Deus e para Deus. Quando você entende essa temática, você vai entender o poder do significado que o altar tem na vida de uma pessoa. A Bíblia fala que Deus ama o altar. Deus ama essa palavra. Todo o Antigo Testamento está repleto de pessoas que construíram altares para Deus. Hoje, quem sabe, a gente está vivendo um tempo onde essa palavra foi esquecida, onde essa palavra ela não é lembrada. E você vai encontrar, se você fizer uma análise, um estudo raso, superficial da Bíblia, você vai encontrar
que antes de passar por um grande problema, as pessoas construíam um altar. Enquanto elas estavam no meio do problema, elas construíam um altar. Passaram pelo problema, elas construíam um altar. A Bíblia diz que o altar significava algo, comunhão e intimidade com Deus. Uma pessoa que entende o que é o altar, ela entende o que é intimidade e comunhão com Deus. Geralmente as pessoas fogem do altar, ou fogem de construir um altar, elas fogem dessa ideia, porque elas não têm comunhão, elas não têm intimidade. Só vai construir altar e só vai entender o que é o altar quem tem intimidade e comunhão com Deus. Diz que o altar, ele representava o lugar onde as pessoas renovavam a aliança com Deus. Eu queria renovar a minha aliança com Ele. O que eu fazia? Eu construía um altar e ali eu renovava a minha aliança com Deus. Todas as vezes que eu ia sacrificar algo para remissão de pecados, para fazer um pacto, para renovar a minha aliança, para agradecer, eu construía um altar, e em cima desse altar eu sacrificava algo. Diz que o altar, ele tinha também um sentido, e é sobre esse sentido que eu vou falar hoje com você, um sentido de memorial. Uma pessoa que não faz um altar, ou não entende de altar, é uma pessoa que tem sérios problemas a esquecer de tudo que Deus fez na sua vida. O propósito de você ter um altar é você construir um memorial de situação que você passou, que você vai passar, ou que você está passando. Constrói-se um altar para que você nunca esqueça daquilo que você está vivendo. É sobre esse altar que eu quero falar com você nessa noite. A Bíblia, hoje, como é o primeiro domingo sobre isso, eu estou dando uma explicação um pouco ampla para você, para que você possa entender. A Bíblia fala de muitos altares. Fala do altar feito de bronze, era uma classe de altar. Fala do altar feito de pedra, que era o altar mais comum, era pegado pedras, levantado uma após uma, feito um quadrado, ou feito uma posição onde se pudesse sacrificar algo. Ou a Bíblia fala também de um altar feito de terra, que era um altar temporário. Deus sempre ensinou ao homem que todo problema e toda solução merece um altar. Olha o que eu estou te falando. Deus sempre ensinou que todo problema merece um altar e toda solução merece um altar. Todo momento de dificuldade aonde você vai enfrentar, você precisa construir um altar. Quando você passou, você também precisa construir um altar. Quem sabe você nunca fez isso e possivelmente você se esqueceu de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Hoje quero mostrar para você um altar para que você possa recordar daquilo que Ele fez. A primeira vez que você vai encontrar a palavra altar está em Gênesis 8:20. Olha o que diz. Gênesis 8:20 diz o seguinte: essa é a primeira aparição da palavra altar na Bíblia. E disse: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O motivo pelo qual Noé fez esse altar foi para mostrar a Deus a gratidão por ter passado pelo dilúvio. Houve uma destruição em massa, uma bomba atômica em forma de pé d'água que desceu no planeta Terra, onde matou-se quase tudo. Noé passou tranquilo com a sua família dentro do barco. Quando ele sai dessa situação difícil, Deus faz um arco-íris, que é uma forma de altar, uma forma de pacto, uma forma visível para o homem pudesse lembrar daquilo que Deus fez, salvação.
Em contrapartida, quando Moisés sai da arca, as primeiras coisas que ele faz é construir um altar para que ele pudesse agradecer e lembrar daquilo que Deus tinha feito na sua família. Moisés foi um homem que construiu muitos altares. Abraão, um dia dessa série eu vou falar somente sobre Abraão. Abraão, pai da fé, um amigo de Deus, um homem que viu milagres pós-milagres, era um homem que foi reconhecido por edificar muitos altares. Você vai ver que Abraão era um pouco até demais. Ele dava um passo, construía um altar, ele dava outro passo, construía um altar, e assim foi a vida inteira de Abraão. Mas por que eu estou falando isso para você? Josué teve uma revelação divina. Quando ele vê Moisés edificando altares, quem sabe Josué não se deu conta, mas ele começou a ver, se Moisés levanta altares, se Moisés sacrifica coisas ali, se Moisés levanta altares em forma de memorial, há um poder em você levantar altares. Moisés fazia algo, construía altares, enquanto Josué simplesmente via. Moisés, ele abria um portal, assim digamos para que você entenda, quando Moisés construía um altar, ele abria um portal de um homem natural com a presença de um Deus divino. Todas as vezes que um altar era levantado, era uma ligação natural entre um homem e um Deus todo-poderoso. Não havia, não havia interrupção. Deus sempre se manifestava e a presença dele estava quando era construído um altar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você quer que Deus engrandeça teu nome? Você precisa construir altares. Quero ler com você Josué 4, 1 e 9, do 1 até o 9, é bastante texto, mas eu preciso ler para que você entenda sobre o altar de memorial que eu quero te ensinar rapidamente nessa noite. Está no telão, você pode acompanhar na tua Bíblia. Diz: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mande-lhes, dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, o lugar onde estavam firmes os pés do sacerdote, 12 pedras, levai-o convosco a outra margem, depositai-as no alojamento em que haver de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse: Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, o meio do Jordão, e cada um leve uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significa essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se a água do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué havia ordenado. Levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e a depositaram ali. Levantou-se Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali está até o dia de hoje. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar todo esse texto, mas algo interessante, Deus fala para Josué, voltando na minha introdução, Deus fala para Josué: Josué, quero engrandecer o teu nome, quero fazer algo poderoso contigo. Porém, Josué, ele está na linha para conquistar a terra prometida. Ele está a um passo de conquistar aquilo que Deus havia prometido para ele. Ele consegue olhar tudo aquilo que Deus havia prometido, mas a Bíblia fala que havia um rio chamado Jordão,
que era o divisor entre o lugar onde eles estavam e o lugar onde Deus tinha prometido que eles pudessem possuir. Havia uma dificuldade, não havia barco, não havia embarcação, não havia outra maneira deles contornarem esse rio para chegar ao destino aonde eles queriam estar. E a primeira coisa que Deus fala para eles é o seguinte: para eu engrandecer o teu nome, você precisa passar por esse obstáculo, passar por esse problema, passar por essa luta, passar por essa situação. E diz a Bíblia que a estratégia que Deus usa para Josué foi: mande que os meus sacerdotes possam chegar ali, e quando eles chegarem ali, eu vou fazer um milagre. Se você pegar, a Bíblia fala que eles chegaram diante do Rio Jordão, e quando eles chegam no Rio Jordão, a palavra fala que a ordem que Josué deu: sacerdotes com a arca da aliança, entrem em Rio Jordão adentro, comecem a caminhar. E diz a Bíblia que quando eles colocaram os pés ali na água, diz que as águas começaram a se abrir. No versículo 15 de Josué 3, você vai encontrar esse texto: quando os homens que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita. Quando eles chegaram e começaram a caminhar, diz que eles molharam os pés, e quando eles começaram a molhar os pés, as águas começaram a se abrir. Ouça, muitas vezes, em determinado momento da tua vida, você vai precisar molhar os teus pés para que o milagre aconteça. Molhar os pés significa você experimentar um pouco daquilo que você não quer. Se você voltar atrás, bem atrás, você vai ver, diz a Bíblia que Moisés passou de pés enxutos o mar vermelho. Era um mar gigantesco, era um mar enorme. Diz que quando Moisés toca no mar, o mar se abre, e diz que eles não molharam nem uma planta do pé, não molharam nada, absolutamente nada, passaram e foram. Só que com Josué foi diferente. Diz que eles precisaram entrar no Jordão, e quando eles começam a molhar os seus pés, muitas vezes essa mesma situação ela acontece conosco. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho, Ele nos dá um rumo para nós seguir, e nós vemos o problema, nós vemos a dificuldade, e muitas vezes nós não queremos pisar nela, não queremos tocar nela, nós queremos que o Jordão se abra, e muitas vezes o Jordão não se abre de repente, muitas vezes o Jordão não vai se abrir para que você passe de pés enxutos, muitas vezes você precisa tocar ali. Na semana passada eu falei: aonde você botar a planta dos teus pés, Deus vai te dar, foi aquilo que Ele prometeu na Bíblia. E diz esse texto, que a presença de Deus, os sacerdotes de Deus, quando eles começaram a tocar na água, as águas começaram a se abrir, eles molharam o pé, mas diz a Bíblia, que esse rio Jordão, ele começou a se dividir, e eles fizeram uma barreira. No versículo 17, desse Josué 3, diz: os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou a seco, até todos terem acabado de passar. Escute algo, porque aqui está o cerne dessa palavra. Quando os sacerdotes estavam com a arca da aliança, eles pararam exatamente no meio do rio, e quando eles param no meio do rio, as pessoas começam a passar, todo mundo começa a passar. Isso me ensina, a primeira coisa que essa palavra me ensina é que, se você tem a presença de Deus junto contigo, você pode viver no meio do problema. Se a presença de Deus estiver contigo, você pode estar no meio do turbilhão, no meio do furacão, Deus vai te proteger, Ele vai te guardar. Isso me ensina que, se você tiver que enfrentar
um grande perigo, um grande caminho, uma grande situação que é impossível para você, se você tiver a arca da aliança, a presença de Deus, ou seja, Deus contigo, você vai começar a passar e você vai ver um milagre grandioso, e as portas que estavam fechadas, diz a Bíblia, elas vão se abrir, e você vai ver você passar, e todos aqueles que estavam passando contigo também irão passar a pés enxutos. Quando você ouve essa palavra, você vai ver que Josué, ele começa a engrandecer o seu nome, porque ele tem a presença de Deus com ele. Nada é mais potencializador na vida de uma pessoa do que a presença de Deus. Diz: e todos passaram de pés enxutos. Porém, no texto que eu li, diz que Deus deu uma ordem: Josué, pega 12 homens, que eles peguem exatamente no ponto onde os sacerdotes estão, no meio do rio, na parte mais funda do rio. Cada um deles pegue uma pedra, coloque no ombro, possivelmente era uma pedra bem grande, maiores do que essa, pedras grandes, coloque no ombro, e cada um deles pegue essas pedras e levem para fora do rio, aonde vocês vão passar a noite, no acampamento de vocês. E diz a Bíblia que assim Josué fez. Diz no versículo 6, Josué 4:6, aqui está o que eu quero te ensinar nessa noite. Josué 4:6 diz: para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Vocês lhe dirão que as águas do Jordão se separaram diante da presença do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Olha, Deus ama tanto gerações, que uma das maneiras de você falar para as futuras gerações os milagres que você viveu é por meio do altar que você constrói. Esse altar é um altar de memorial. Por que não podia ser uma pedra de fora do Jordão? Porque as pedras de fora de Jordão eram um tipo de pedra, mas a pedra que era extraída de dentro do Jordão só havia dentro do Jordão. Era a prova cabal. Se eles pegassem as pedras da beirada, ao redor do local onde é que eles estavam acampando, se eles fossem ali na beira, retirassem algumas pedras, ninguém iria acreditar que aquilo havia acontecido. Deus, ele é tão, olha só, você precisa se ater a detalhes. Deus é tão detalhista que ele nós estamos vivendo um milagre, o Jordão está aberto, eu imagino eu lá, meu coração está... Imagina, o Jordão se abriu, meu coração está em êxtase, eu estou querendo passar, eu tenho medo que a água me leve, que a correnteza me leve, eu estou eufórico, eu estou vendo um milagre na minha frente, está todo mundo querendo se mandar para a terra prometida, para receber o que Deus havia prometido. Deus fala: pera, não precisa ser tão corrido, eu preciso de algo. Se eu contar essa história, quem sabe o povo não vai acreditar. Se eu falar, quem sabe o povo não vai acreditar em tudo que eu estou fazendo. Pera, Josué, fica tranquilo, vem cá, pega 12 pedras, do meio do Jordão, lá de baixo. Ele vê a água parada aqui, ele vê a água parada lá, ele vê um canal aberto no rio, e Deus fala para ele: pega a pedra dali, e ele pega, e esses 12 homens, cada um pega uma pedra. Essa pedra é diferente, essa pedra não é a mesma pedra que tem lá fora, essa pedra ela é totalmente diferente, essa pedra foi polida com a água, essa pedra não encontra em lugar nenhum, essa pedra é algo totalmente diferente do que as pessoas conhecem. Essa pedra vai chamar tanto atenção, que quando as pessoas passarem, eles vão se perguntar: que pedra é essa? Da onde veio? De que país veio? De que nação veio? De onde é que surgiu isso? Josué pega essa pedra, essas 12 pedras, leva para fora, e ali você vai construir um altar. Quando você construir esse altar, com o passar dos anos, cada pessoa, cada geração, cada filho teu, cada descendente teu que passar ali, vai lembrar, e você vai contar a história, e você vai mostrar como Deus fez um milagre abrindo o Jordão no momento mais difícil, e foi aí que o teu nome começou a ser engrandecido. Sabe,
O que me lembra isso, o que me faz entender isso, é que muitas vezes o teu nome não é engrandecido, você não é engrandecido, Deus não muda você de nível, porque você não constrói altares para que o nome de Deus seja lembrado diariamente. Quando você faz isso, Josué, haverá um sinal. É como se fosse uma pregação contínua, que não precisa de pastor, que não precisa de ninguém falando, é simplesmente um testemunho. O que é essa pedra? Essa pedra é o dia que Deus abriu o Jordão e todo o povo entrou na terra prometida. Passou-se um ano depois. Mas o que é essa pedra? Essa pedra foi o dia que Deus abriu o Jordão e fez com que todo o povo entrasse na terra prometida. Veio um estrangeiro, mas o que é essa pedra? Essa pedra foi o dia que Deus abriu o Jordão e todo o povo entrou na terra prometida. 100 anos depois, mas o que é essa pedra? Essa pedra foi o dia que Deus abriu o Jordão e fez com que todo o povo passasse para a terra prometida. Quando é que você construir um altar para que realmente as pessoas perguntassem: o que é isso? E você falasse: esse foi o dia que Deus me tirou da miséria, esse foi o dia que Deus me salvou, esse foi o dia que Deus me curou, esse foi o dia que Ele realizou um milagre na minha vida. Mas o que é isso? Esse foi o dia que minha vida teve uma mudança, esse foi o dia que eu acordei, esse foi o dia que algo maravilhoso aconteceu na minha vida. O que Deus estava dizendo é: Josué, quem sabe você vai passar, mas se você constrói um altar, quem passar por aqui vai saber o que aconteceu. Deixa eu pedir algo para você. Quando você construir um altar para Deus, como um memorial, para que você se lembre de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: que memorial você tem? Fale para ela: que memorial que você tem para lembrar do que Deus já fez na tua vida. Não tem nada a ver com um problema, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu nome. Isso tem a ver com você lembrar daquilo que Deus fez na tua vida. Por isso que Deus falou: Josué, se eu faço esse milagre e você não faz um altar para mim, isso aqui vai cair no mar do esquecimento, ninguém vai lembrar. Agora, quando eles veem essas pedras, eles vão lembrar de algumas coisas. Primeiro, Josué, como é que eu posso engrandecer o teu nome? Só se tiver um altar. Se tem um altar, vão lembrar de você. Se lembrou de Josué, vão lembrar de mim. Eles vão saber que você caminhou sobre o Jordão, mas eles vão falar que quem abriu fui eu. Você tem um nome engrandecido e o meu nome é mais engrandecido ainda. Olhe, quando Deus te leva você passar por um sufoco, por um perrengue, por algo que é muito complicado, ou Ele te leva você a viver um milagre, você precisa construir um altar para que você se lembre. Se você não fizer isso, é muito difícil. Sabe, quando eu falo um altar, não necessariamente você vai construir um altar de pedra na tua casa. Há muitas maneiras de você fazer altares. Posso usar um exemplo. Meu pai sempre foi um homem além do tempo dele. Meu pai sempre gostou de bater foto, registrar, filmar. Ele estava construindo um altar, não para ele. E quando você chega na casa dele e você fala: Pastor Jairo, posso ver fotos suas? Ele vai puxar para você um caminhão de fotografias. E aqui ele começa dizendo: essa fotografia, 1900 e não sei o que. Nesse dia Deus fez isso. Ele lembra do que fez, ele lembra do que ele passou, ele lembra da dificuldade, ele lembra da necessidade, ele lembra da escassez. E aí ele completa: mas esse dia Deus fez isso. E ele se enche com seu coração para engrandecer a Deus. Olha, Deus me tirou desse lugar, Deus me levou nesse lugar, fui ministrar nessa cidade, nesse dia aconteceu isso. Olha, esse era o carro que eu tinha, e esse era o carro que Deus tinha me dado, e de repente Deus mudou, e fez, e vai, e todas as vezes que você for falar com Ele, você vai ver que Ele vai te mostrar milhares de fotos, e todas as fotos é um memorial para dizer: bom, assim eu estava, nesse momento eu estava,
e agora Deus me fez isso, me fez isso. Às vezes eu chego lá, eu olho as fotos, eu começo a me lembrar de coisas que eu tinha esquecido, mas ele não esqueceu, ele construiu um pequeno altar para lembrar aquilo que Deus fez na vida dele. Fotos é um exemplo. Você pode fazer outras coisas, você pode fazer uma carta, você pode fazer um anúncio, você pode registrar de alguma maneira, você pode fazer algo incomum que seja algo que grave na tua memória. Sabe por quê? Porque se você não faz um memorial, se você não levanta um pequeno altar, não para você, um altar para Deus, dizendo: Deus, eu me lembro. Sabe? A minha alegria vai ser quando a Holly entender alguma coisa, o Mano entender algumas coisas, e eu levar eles na casa do meu pai e falar assim: mostre todas as fotos nossa, mostra as fotos de quando tu era jovem. E lá vai o meu pai: vem cá, filhinho, eu quero mostrar as fotos. E ele vai mostrar, ele está levantando ele construiu um altar, um memorial. Assim era a vida do vovô, assim era a vida da vovó, assim era a vida do teu pai. E ele vai mostrar as fotos, Bom, esse é um altar que Deus, foi Deus. Assim você fará um altar que será um sinal para os vossos filhos no futuro. Se perguntarem dizendo: o que significa isso? E aí você vai engrandecer o nome do Senhor. Sabe? Todas as vezes que você constrói um altar, você marca algo, você desenha algo, você estipula algo, você mensura algo, isso fica gravado no teu coração. É a maneira que você tem de levantar um altar para Deus. Sabe? Enquanto você não levantar altares de memorial na tua vida, de memória, para que fique registrado, que saia do comum, porque não era comum, o comum era pegar qualquer pedra. Diz a Bíblia que Jacó não tinha nada, ele olhou para o lado, ele viu uma pedra, ali ele levantou um altar, derramou óleo, falou: bom, é isso mesmo. Ele levantou um altar daquilo que ele tinha. O que Josué fez foi algo totalmente incomum. Ele pegou 12 pedras que eram raríssimas, que ninguém tinha, que ninguém conhecia, que ninguém tinha visto. Ele tira de dentro do rio, é uma pedra polida, e ele leva lá e fala: bom, isso aqui vai ser um memorial, todo mundo que passar aqui vai lembrar do dia que Deus fez um milagre. Por isso que quando você conquista algo na tua vida, você tem que colar na geladeira da tua casa, para que todo mundo que entre lá lembre aquilo que Deus fez para você. Quando você fizer algo grandioso, coloca lá na tua empresa, para que todo mundo que entre lá, pelo menos pergunte: o que é essa pedra, o que é essa foto, o que é essa carta, o que é isso aí? Isso daí é para eu não esquecer que em tal dia Deus me deu algo, Ele fez algo na minha vida. Bom, você engrandece teu nome, mas você está engrandecendo o nome de Deus. Memorial, essa é a base de tudo, altar de memorial, para que não se perca. Sabe por quê? Porque eu li uma frase do sheik de Dubai, e ele dizia o seguinte: meu avô andava de camelo, eu andava de camelo, meu filho anda de Land Rover, o filho do meu filho vai andar de Land Rover, mas o filho do filho do meu filho possivelmente vai andar de camelo. E ele dizia o seguinte: tempos difíceis formam homens de verdade, tempos fáceis forma homens frágeis. Então, quanto mais você cria memorial, você vai dizendo: bom, essa é a marca da nossa família, esse é o momento da nossa família, e você vai lembrando, e isso fica memorizado na tua vida. Não deixa você inflar o teu ego, não deixa você subir achando que você é o cara, que pelo poder das tuas forças você conquistou algo. Josué lutou, Josué conquistou, Josué fez o escambau, só que ele, toda vez que ele passava por lá, dizia: bom, começou por aqui, se não abrisse o rio Jordão, zero conquista, zero. Josué chega no monte dele, constrói a cidade, ele acha que é o cara, mas de repente ele lembra: bom, eu estava lá, eu não tinha como passar, foi Deus. E ele volta e ele glorifica. Altar serve de memória para você lembrar de tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Se você está passando por uma situação,
adversa, eu digo para você, é necessário que você levante um altar para lembrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Segundo, e eu quero orar por você, versículo 9, Josué 4:9. Olha o que diz aí no texto, Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados aos pés do sacerdote que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de... Veja que 2 altares foram feitos. O primeiro deles, pegaram as pedras do meio do rio e levaram lá para fora. Isso aqui é para todo mundo ver, todo mundo que passar por aqui vai saber que algo aconteceu. Mas você, ouça, Deus diz o seguinte: Josué, pega as pedras no meio do rio e constrói um altar no meio do rio mesmo. Esse altar que você vai construir no meio do rio, ninguém vai saber, somente eu. Diz o texto, e elas estão ali até os dias de hoje. Há um altar que precisa ser construído lá fora, que é para todo mundo ver, mas há um altar que precisa ser construído dentro de você, que somente Deus pode ver. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa em construir altares fora, para que todo mundo veja, e esquece que precisa ser construído um altar dentro de você, em teu coração. Esse altar ninguém consegue ver, pastor não consegue ver, líder não consegue ver, ninguém consegue ver, esposa não vê, marido não vê, filhos não vê. Esse altar que é construído dentro de você, somente Deus pode ver. E esse altar que você vai construir dentro de você, é um altar onde você vai dizer, bom, esse altar é um altar onde Deus controla todas as coisas. Eu não sei se você alcança a compreender tudo aquilo que eu falo, mas existem pessoas que constroem altares fora, constroem altares para que todo mundo veja, a Bíblia debaixo do braço, a gravata, a paz do Senhor, e ele faz um monte de coisas externas para que as pessoas vejam que ele é de Deus. Mas olha que interessante, por que Deus mandou Josué construir um negócio? Porque ele só abriu o Rio Jordão ali, para quem que vai ver debaixo d'água? Quem que tem capacidade para mergulhar lá e procurar? Ninguém. Por que Deus falou? Deus estava querendo ensinar algo. Às vezes, no meio do problema que você está passando, no percurso, você precisa construir um altar. Quem sabe esse altar, ninguém sabe. Quem sabe você hoje veio aqui, você está passando por um grande problema na tua vida, você está passando por um grande dilema na tua vida, e você está dizendo, bom, se eu passar do outro lado, aí eu vou construir um altar. E Deus está dizendo o seguinte, bom, constrói um altar no meio da caminhada, no meio da tua dificuldade, no meio do teu problema, constrói um altar para mim, sem ninguém saber. Esse altar que você está fazendo aí, esse altar só eu posso ver. Aquele altar, eles vão lembrar de Josué, vão lembrar de Deus, mas o altar que está no meio do rio, esse altar, ninguém vai saber. Esse altar vai ficar no anonimato, somente eu vou saber. Sabe, é hora de você construir altares para Deus, altares na tua semana, momentos de oração, momentos aonde você se dedica para Deus. Por isso que Mateus fala o seguinte, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus, que Ele tudo ouve, tudo conhece, não precisa ninguém saber. Ali você está construindo um altar para Ele, ninguém sabe, mas dentro de você, você está fazendo algo para Ele. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida hoje.